Olá, amigos queridos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo nesse nosso canal, nessa playlist do livro Boa Nova, onde estamos dando continuidade à lição número 7, que tem como título A Luta contra o Mal, e pedimos a Deus as bênçãos do entendimento, da compreensão, a brandura e a mansetude em nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Pedimos a Deus sempre a pacificação e a concórdia nas nossas famílias, nas nossas casas, né? Lembrando de todos aqueles que nos tocam o coração por suas necessidades. Que possamos compartilhar essa vibração com todos esses corações queridos. Iremos continuar a leitura então na página 51, para quem tem o livro, em que é um diálogo, né, no momento de Jesus com o apóstolo Tadeu. Vejamos agora, né, Jesus, depois de todo o questionamento de Tadeu, ele respondendo. Numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Olha a pergunta. Imagina Jesus perguntando isso para a gente. Qual o objetivo principal das atividades da tua vida? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, né? Ele está ali sendo bem intuído, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Então, esse é o principal objetivo da atividade da vida dele. Se procuras semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esquecer as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor, olha o desenvolvimento, as conquistas da alma, na área intelectual e na área do amor, na área moral, né? Em nosso Pai indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Então, é esse nosso problema crônico, né? Que todos ainda trazemos as marcas da convivência difícil. Quem não traz em si, né? Pelo excesso de exigência que fazemos aos outros. Assim, a gente quer que o outro, que o outro tenha aquilo em primeiro lugar do que a gente. Só os deveres, né? Os direitos a gente mesmo toma a dianteira. Mas quanto aos deveres, a gente reclama do outro. Então é isso que Jesus está querendo demonstrar. Quando entendemos que todos somos filhos de Deus, que ele fala que buscam o infinito de sabedoria e do amor através dos seus próprios esforços. A cada reencarnação, não de uma forma simultânea, vamos desenvolvendo ora a área intelectual, ora a área moral, conforme o espírito vai evoluindo e faz aquilo junto já, né? Ao mesmo tempo. Mas nós vamos precisar. Nós sabemos que já vivemos antes e que viveremos outras vidas até atingir essa meta, que é o infinito de sabedoria e do amor. Cada um de si olhe para o seu conhecimento, né, para a sua sabedoria e para o seu amor e veja quanto que falta a caminhar. Às vezes fica até tonto, né? No meu caso eu fico um pouco tonto, tal a distância que não me medeia. Mas nós já sabemos que cada um de nós se encontra dentro de uma faixa evolutiva de acordo com as suas conquistas. A gente não está mais lá naquele ponto lá do primitivo, do homem tão instintivo,
a gente está caminhando com esforço, a gente está atingindo metas. Claro que estamos, né? Nós reparamos que já estivemos bem abaixo da vibração que vivemos, bem abaixo, convivíamos como se fosse normal. Hoje a gente já repara que algumas vibrações não nos fazem bem, porque já saímos daquela ligação. Da mesma maneira, reparamos que estaremos muito acima um dia. Então esse momento é um momento transitório, é um momento que estamos a caminho, cada dia mais, cada vida que temos de melhorar. E para isso nós contamos sempre com a misericórdia de Deus, que nos permite recomeçar. Recomeçamos com aquilo que já conquistamos, porque nada vai ser perdido. Isso é misericórdia de Deus, recomeçar. Quando hoje eu olho para a minha vida lá atrás, falo, puxa, que bobagem foi aquela. Eu gostaria de recomeçar, de fazer diferente. Eu vou ter essa possibilidade de recomeçar. Não nessa, mas em outra vida. Por isso nós vamos para as outras vidas com as ideias inatas, com as certezas que nós vamos trazer dentro do nosso próprio espírito. Por isso essas situações precisam ser bem reforçadas, né, bem fortalecidas, para a gente manter mais próximo, né, dos nossos raciocínios. E aí nós vamos olhando para os nossos passados e vamos ver quantos problemas criamos lá atrás, não é? Para os outros, para nós mesmos, nos atrapalhamos, nos atrasamos e assim vamos tendo mais empatia pelo outro. Porque nós fizemos muitas situações ruins. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio atraso espiritual, pelas nossas próprias dificuldades. E aí a gente passa a ter mais compreensão da complexidade da vida. Não é tão simples não, essas mudanças não se dão de uma hora para outra a toque de caixa não. A natureza não dá salto. Difícil, a gente pode até entrar aqui no raciocínio, mas na hora da prática é diferente. São inúmeras equações diferenciadas ali pedindo soluções. Então, de tanto realizarmos essas provas na vida, nós vamos nos percebendo cada vez melhor. É como se a gente estivesse fazendo, nós estamos fazendo um processo de fixação de uma matéria que para muitos espíritos é uma matéria nova. Ouviram falar, então agora está ouvindo falar, está começando a compreender. Então nós estamos aqui fazendo um processo de fixação. Nós vamos ver como isso é complexo. Que não é tão fácil. É fácil a gente mudar? Não, não é fácil. Como é que a gente vai exigir do outro, né? Então, quando a gente começa a ter esse raciocínio, da gente ver o quanto que a gente se prepara, do quanto que a gente estuda, do quanto que a gente está em prece e reza, e daqui a pouco a gente vai numa situação e tem o nosso deslize. E a gente levanta, limpa o joelho e recomeça. Porque a gente pelo menos já aprendeu que vai ter oportunidade de recomeçar, sempre. Não é para ficar ali caído no chão. O que eu aprendi com essa situação? O que ela me demonstrou? E aí a gente vê que a história é complexa. Da mesma maneira que a gente repara a dificuldade que nós temos em dar determinadas soluções sobre um novo padrão, uma nova forma de agir, nós vamos tendo empatia, né? E oferecendo ao outro, por esse raciocínio, as mesmas possibilidades de recomeçar que pedimos para nós. Misericórdia, Senhor, misericórdia, perdoa-nos por já estarmos aqui seguindo Jesus com o pensamento do Cristo e ainda com tanta dificuldade nos nossos momentos de convivência. Então a gente começa a oferecer ao outro essa mesma opção, mesma oportunidade. Porque assim como eu
o outro também tem desejos, tem sonhos, tem projetos, diferentes dos meus, mas tem. E que Deus o ama tanto quanto me ama. Deus não me ama mais do que o outro. Então, quando a gente começa a compreender o amor de Deus para com todos, o acolhimento para com todos, a gente já sabe se colocar numa posição mais fraterna, entendendo que participamos de uma grande família, de uma grande coletividade, e que cabe àquele que está acima ajudar aquele que está com um pouco mais de dificuldade, assim como nós outros somos ajudados por aqueles que têm maiores condições do que a gente. E é assim que uma família cresce e progride. Depois, o apóstolo, Tadeu, pergunta, continuando esse diálogo com Jesus: Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Essa é a questão, inquiriu o apóstolo. E Jesus responde: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Olha que bonito. Então, não é combater o irmão, Combate-se a manifestação de ignorância. Nós vamos ver ali Jesus, naquele caso com a mulher adúltera, ele não condena a mulher, ele condena o comportamento e ele não julga. Então ele não se faz conivente com o comportamento que ela teve. Vais e não peques mais, ele avisa. Mas ele não a julga, ele a tira daquela situação. Então olha a diferença da irmã, da mesma maneira que ele combateu ali, foi na realidade a ignorância, a imperfeição do comportamento. E aí ele continua, Tadeu. Mas não seria justo, ajuntou o discípulo com certa convicção, convocarmos todos os gênios malfazejos para se convertessem à verdade dos céus? Mais uma vez aquela ideia, de fazer tudo de uma vez só, como se, em massa. O mestre, sem surpreender com essa observação, disse: por que motivo não procede Deus assim? Ele está pedindo isso para... Ele está chamando Jesus para fazer isso. Então, Jesus pergunta: por que Deus não faz assim? Porventura, teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal do que Deus, Tadeu, jamais olvidemos o bom combate, jamais esqueçamos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. É difícil aquela semente? É, mas é o bom combate, que cabe a cada um. É o momento em que estaremos exercitando a nossa fidelidade a Deus, a confiança na vitória final. Então Jesus continua: abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não despreze a hora de trabalhar pela vitória da luz.
que o outro está provocando, né? Quando chega próximo, olha só, provocando o esclarecimento da verdade. Muitas vezes o outro, aquele que pergunta, ele quer saber. Então Jesus fala, responde, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, pois não consta que Deus abandonasse sua atividade divina para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram à sua casa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar a meio do caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não ouvides o teu próprio trabalho. Padecem no inferno das ambições desmedidas? Caminha para Deus. Lançam a perseguição contra a verdade? Tens contigo a verdade divina que o mundo não poderá te roubar nunca. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. O homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força teria de quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. E além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis do nosso Pai, né? São os nossos próprios deveres. Além dessa vida, ninguém vai perguntar, né, qual foi a parte de Deus. Vai perguntar o que nós fizemos. São a nossa consciência. Quantas lágrimas enxugamos, plantamos e seguimos adiante. É o que Jesus está querendo dizer aqui. Faz a tua parte, né? Sob as vistas amoráveis sempre do nosso Pai. E aí ele vem questionando a Tadeu: que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só dos seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados no plano geral, sendo também justo que se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, da sua companheira e dos seus filhos e irmãos. Ainda assim, tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta sempre que fores julgado digno dela e não te esqueça que em todas as circunstâncias de que construir é sempre melhor. Ou seja, cada um será inquirido no seu próprio mundo, no seu mundo de aperfeiçoamento. A gente fala, cada um é um mundo por si só, que cada um melhora o seu mundo. Nós, né, vamos lembrar da lei de cooperação, de colaboração. Cada um de nós, dando conta da sua tarefa, estaremos participando da obra coletiva. Nesse momento, então, Tadeu contemplou o mestre, tomado de profunda admiração com seus esclarecimentos. Lhe caíam no espírito como gotas imensas de uma nova luz. E ele continua, Tadeu: Senhor, disse ele, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos esses espíritos malfazejos? Não devemos então convocá-los ao bom caminho? E responde Jesus: toda intenção excelente será levada em justa conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho.
nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se complazem na treva. Reuni-o em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias, e por isso mesmo, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples, os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga digno. Olha só que esclarecimento, né? Então Jesus fala que quando reuniu o colégio dos companheiros, nunca foi para provocar a manifestação daqueles que ainda vivem nas trevas. Mas ele aparece no banquete da alegria ali, reconhecendo Jesus, que embora esses espíritos não tenham sido naquele momento convocados, porque foi um convite aos aflitos e sofredores, quando ele fala desses espíritos, são espíritos das trevas que vão criar a perturbação mesmo. Eles querem destruir às vezes um trabalho. Então ele fala, mesmo que não tenha convocado, Jesus nunca lhe fechou as portas do coração. Por quê? Porque encarou a chegada deles ali como uma oportunidade de trabalho que Deus enviou. Então é um companheiro, no fundo é um necessitado, que não era o tipo de trabalho apropriado, porque muitas vezes vai desorganizar, mas Jesus demonstra que não fechou as portas, que o encarou como uma oportunidade de trabalho. E então o apóstolo humilde sorriu, saciado em sua fome de conhecimento, porém acrescentou preocupado com a impossibilidade em que se via de atender eficazmente a vítima que o procurara, né? Ele continuava com aquela sensação que não deu conta do problema. Ele estava normal, se sentindo ainda incapaz. Ele queria uma solução, ele queria poder melhor ajudar. Como é que ele vai fazer da próxima vez, né? Senhor, vossas palavras são sempre sábias, entretanto, então ele vai ser mais objetivo, né? Tadeu é bem objetivo, ó. De que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Então o que eu preciso? Ele já falou que era ele, que não vai ser Deus, né? Que não vai reunir todo mundo para expulsar, que cada um vai construir dentro das suas possibilidades, fazer o seu trabalho. Então Tadeu pergunta, então o que eu necessito? Olha que coisa, né? E aí Jesus responde, voltamos assim ao início das nossas explicações, retrucou Jesus. Pois para isso necessitas da edificação do reino, que é o que ele queria edificar, no início falou que é o primeiro objetivo de Tadeu, não foi? No âmago do teu espírito, sendo este o objetivo da tua vida. Precisa edificar. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. E ele continua. Já viste algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pelas forças da palavra do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina dispensando os longos discursos. Capacita-te que ninguém pode dar a outro aquilo que ainda não possua no coração. Vai,
Trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Então o que ele está falando aqui, que não adianta muita filosofia, muita fala, né? Que longos discursos, porque é a luz da edificação do reino de cada um. E ninguém pode dar ao outro aquilo que ainda não possua no coração. Então como é que eu vou dar ao outro a luz, o entendimento, se eu não possuo no meu coração? Então essa luz interior, que é capaz, né, de sensibilizar essas entidades malfazejas, é a autoridade moral que Jesus tinha, a sua luz, e que ele não poderia passar isso para Tadeu. Isso é uma conquista dele, é um trabalho individual de aperfeiçoamento, de renovação por muitas reencarnações. Então o que Jesus está falando é: zela por ti e ama teu próximo, né? Sem esquecer que Deus cuida de todos. Então aquilo que ele não conseguia fazer, todos nós temos que lembrar que Deus é Pai de todos. Ele vai agir dentro da possibilidade dele, se esmerando na edificação desse reino, para cada vez ter mais luz, mais entendimento, mais compreensão, e assim poder melhor ajudar. Mas naquele momento que ele não conseguisse fazer, que ele não esquecesse que tem Deus cuidando de todos. Então, oferecer da sua própria luz, né? Olha a importância dessa conquista moral. Às vezes nós somos incapazes, porque nós não temos compreensão necessária, entendimento necessário. A gente entrega a Deus, a gente faz dentro das nossas possibilidades. Então Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito no futuro. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, o Mestre esclareceu aos seus apóstolos singelos como se encontra dentro da narrativa de Lucas. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não o achando, diz: voltarei para a casa de onde saí, e ao chegar, acha a varrida e adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam, e o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. A questão moral, né, de cada um. Então todos os ouvintes das pregações do lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que indispensável era edificar cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Então, que esse objetivo, né, colocado aqui por Tadeu, realizar o reino de Deus no nosso coração, seja também o nosso. Edificar esse reino, construir esse reino com a nossa base dentro dos princípios de Jesus, com esse padrão. Aí sim será uma casa, né, construída sobre a rocha, sobre a pedra, uma casa firme. Então essa edificação, ela é feita com consciência, com muito trabalho. Não adianta o desespero de tentarmos ser o que ainda não podemos ser, ainda não temos condições. E é frustrante, muitas vezes queremos socorrer e ajudar, percebemos as nossas limitações. Mas isso não é para nos paralisar. Seja em qualquer trabalho que nos coloquemos junto aos companheiros da vida.
é para nos sinalizarmos o quanto precisamos continuar efetivamente construindo dentro de nós ampliações, fortificando as brechas, fortificando as nossas situações ainda frágeis da nossa alma, aprendendo, compreendendo cada vez mais. Seremos, aqueles irmãos, aqueles filhos, junto à falange do Cristo, que vem se aprimorando com o objetivo de melhor servir, de melhor ajudar. Que este seja realmente o nosso objetivo. Progredir para outros podermos auxiliar efetivamente através dos nossos exemplos, através da moral. Que Deus assim abençoe a todos nós, com uma compreensão maior desse outro, que muitas vezes chega e que não podemos perder a oportunidade de compreendê-lo como um trabalho que Deus nos envia, nos pedindo paciência, amor, piedade, compreensão. Que Deus abençoe todos esses espíritos com a sua luz, com o seu amor, que todos consigam perceber dias melhores e confiança nas palavras do Cristo. Muita paz a todos, meus queridos. Graças a Deus.